Hebreus diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 2 diz que toda transgressão recebeu justo castigo. No ano da expiação, o sumo sacerdote oferecia um animal, borrifava o sangue no propiciatório para cobrir o pecado dos homens. Cristo veio como uma propiciação, como um sacrifício vicário. Ele veio na forma de homem para salvar homens, e ele veio se oferecer como um sacrifício. Por isso ele é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que encobre, que apaga, que perdoa o pecado do mundo. E naquela cruz, que é uma espécie de um altar, ele é oferecido como um sacrifício e como uma propiciação. O que é uma propiciação? Um sacrifício que aplaca a ira de Deus. Suponhamos que a ira de Deus, ela é do tamanho de um cometa, 100 vezes maior que a Terra. Um cometa flamejante. A ira de Deus é um cometa, e esse cometa vinha em direção da Terra, e a hora que ele chocasse com a Terra, ele ia fulminar, trucidar, exterminar toda a raça humana. Pois a ira de Deus é um cometa milhões de vezes maior que esse, e ele estava vindo sobre você. O que é propiciação? Quando esse cometa 100 vezes maior que a Terra vinha fora de órbita para colidir com a Terra, para colidir com você, Jesus naquela cruz abre os braços, coloca as costas sobre o cometa, você na frente dele, e ele diz: agora solte o cometa. Então esse cometa vem em forma de ira, e ele na cruz, ele suporta todo o peso desse cometa, da ira, sem que uma fagulha te atinja. Isso é propiciação, um sacrifício que aplaca, apazigua, suporta, retém a ira de Deus. Nenhum estilhaço pegou em nós. O seu grande capitão, o seu grande senhor, o seu grande general se colocou na sua frente, entre você e o cometa da ira, e com suas costas naquele madeiro, ele suportou a ira, dizendo: está consumado, está quitado, está pago. Ele é um sacrifício. Só que o sacrifício, presta atenção. Está me ouvindo aí, Bruna? Está entendendo, filha? Mas assim, se estiver entendendo. Isso. Só que tem um negócio, Bruna. E se Deus falasse assim para Jesus: não aceito o seu sacrifício? E se Deus falasse: não aceito esse sacrifício, não foi suficiente, vou aniquilar a raça humana? Como eu sei que Deus aceitou o sacrifício de Jesus quando ele morreu? Qual é a prova que Deus aceitou o sacrifício? Sabe qual é? No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição é uma confirmação de Deus dizendo: eu aceito o seu sacrifício, estão pagos os pecados dos homens, eles não me devem mais nada, minha justiça foi satisfeita, minha ira apaziguada. E assim, ressuscitando dos mortos seu filho, ele confirma que aceitou o sacrifício. Esse é o Evangelho, esse é o glorioso Evangelho, o estupendo Evangelho. Por ele você deve louvar ao Senhor, você deve coroá-lo com muitas coroas, regozijar com os santos, com os mártires, com os anjos, com o coro angelical, louvá-lo por tamanha obra. Esse é o Evangelho. Se você não sabia isso que eu falei até hoje, então você não conhecia nada do Evangelho. Porque se você não conhecia o Evangelho, sim. Como que você pregava? Olha, Jesus morreu por você na cruz para te salvar. E se o pecador fala assim: e por que ele teve que morrer na cruz? Por quê?
Por quê? Porque ele tinha que morrer. Não, eu quero saber por quê. Por que ele ressuscitou? O que aconteceu naquela cruz? O que foi feito lá? Por que Jesus? Por que ele era homem? Por que ele ressuscitou? Por que foi sangue? Por que foi cruz? Por que foi madeiro? Não sei. Então você não sabe o Evangelho. Esse é o coração do Evangelho. Como Deus justifica, salva, perdoa pecadores, sem se tornar um Deus injusto, sem ser uma abominação. Ele não pode simplesmente abrir o inferno e dizer: saiam pecadores. Se ele fizer isso, ele se tornará a maior abominação da história, o ser mais injusto que já existiu. Ele não pode fazer isso. Agora, como ele faz? A resposta é a cruz de Cristo, a encarnação, morte, sepultamento e ressurreição do Filho de Deus. Se você concorda comigo que essa é uma gloriosa mensagem, se essa rude cruz te alcançou, se você pode derramar lágrima, não é porque tem um carro zero na sua casa, não é porque você tem uma TV de LED, de LCD, não é porque você conseguiu emagrecer ou uma namorada bonita, mas se você pode se regozijar por tamanha graça demonstrada, tamanho amor, se você pode cantar como os santos do passado, rude cruz se erigiu nela um dia, se você pode dizer: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Se você pode cantar a cruz, se você pode bater no peito, miserável, imerecedor, pecador, mas salvo pela graça de Deus. Se você pode cantar Amazing Grace, how sweet the song, graça maravilhosa, como é doce o seu som, que salvou um miserável pecador. Essa é a história das histórias, o tema dos temas, a mensagem das mensagens. Essa é a nossa vida, o glorioso Cristo. E daqui um dia, esse esquadrão que está sentado comigo será tomado aqui em glória e apresentará diante dele com suas fardas angelicais, as suas fardas celestes, as suas fardas alvas como a neve, batendo continência em fila para o capitão da salvação. Os portões serão abertos e você será convidado por ele mesmo: vinde rebanho, vinde benditos do meu Pai, entrai na salvação, gozai da eternidade para sempre. Você verá isso. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Glória a Deus, glória a Deus. Agradeça, glória a Deus. Agradeça por essa cruz maravilhosa, por essa cruz bendita.